bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus seja com todos. Em nome de Jesus. Às vezes é Deus trabalhando com calma, porque o milagre já começou dentro de você. Glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro do dia que eu pensei em parar, coração cansado, sem força pra lutar, mas algo dentro de mim dizia continua. Mesmo na sombra eu sentia a tua luz, Senhor. No quarto simples, joelho no chão, sem plateia, só eu e a oração. E mesmo sem ver nada muda lá fora, algo em mim já tava mudando agora. Aprendi que o tempo não é meu inimigo, é ferramenta de Deus pra falar comigo. Cada não era livramento disfarçado, cada atraso um cuidado detalhado. Eu comecei a enxergar com outros olhos, até na dor eu via teus propósitos. E antes eu reclamava do caminho, hoje eu agradeço até pelo espinho. O milagre começa quando eu decido crer, mesmo sem ver eu escolho viver. Com fé no processo, paz no coração, Deus tá cuidando da tua vida, irmão. Glória a Deus. E aí como está escrito? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Dormi e sonhei com aliança, e graças a Deus acordei para dizer para vocês que o Senhor Deus se lembra sempre da aliança. Deus se lembra sempre da aliança, irmãos. A promessa que Deus fez para com as nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Por isso que nós temos que persistir. Por isso que nós temos que confiar no seu amor, na sua santa palavra. E nós não podemos desanimar. Mesmo que eu e você estejamos no deserto, é lá que Deus também realiza os milagres dele na nossa vida. Mesmo sem ver, eu escolho viver. Com fé no processo, paz no coração, Deus tá cuidando da minha vida, irmão. Nada é perdido, tudo coopera pro bem. Eu não tô só, Ele vai além. O milagre não é só quando tudo dá certo, é Deus me ensinando a viver no deserto. Se alegre também no deserto, dance, pule, agradeça a Deus. Nós temos que aprender também a glorificar Deus quando as coisas vão contra nós, quando o mundo se levanta contra nós, e nós permanecermos firmes em Deus. Temos que permanecer firmes no Senhor, irmãos, ainda que o mundo se levante contra nós. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada? Jesus, Ele, em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia por parte dos pecadores, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, carrega a tua cruz e siga o Senhor Jesus. Não desista, não pare de lutar. Vale a pena, irmão, sofrer por amor ao Senhor. Vale a pena sofrer por amor a Deus. Ainda que nós sejamos aqui abandonados por muitos, que nós nunca abandone Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele também foi abandonado. Quando Ele disse aquelas verdades lá para os discípulos, e os discípulos lá, eles falaram, né? Olha, esta palavra é dura. E ali, a partir daquele momento, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus. E Jesus, Ele se volta para Simão Pedro, dizendo: e vós também quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, ainda que as pessoas nos abandonem, ainda que tenha pessoas que não gostem de nós, Deus nos ama, Deus cuida de nós. Então por isso que nós temos que tomar o cuidado, irmãos, para a gente não se afastar de Deus por causa das pessoas que nos decepcionam. Não, as pessoas decepcionam, o ser humano decepciona, mas Deus não. Deus é fiel para toda a eternidade. Ainda que eu e você nós não sejamos fiéis, Ele no entanto permanece fiel, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Deus é
meu Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, se alguém te decepcionou, se volta para o amor do Senhor e vive para Ele, vive para Deus, pois o amor de Deus não decepciona. O nosso amor é Deus, irmãos. Deus é o amor. Eterno é seu amor. Tenta nos parar, tenta nos impedir, mas em nome de Jesus não vão conseguir. Não. Jesus nos ensinou o caminho de como vencer. É carregando a cruz, é seguindo a palavra de Deus. Fala, Surubim. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Fala, Joélio. Deus é contigo, irmão. Deus é conosco. Por isso que nós não podemos desanimar. Não. O céu nos espera. É necessário também nós participarmos dos sofrimentos de Cristo. Lá em Filipenses 1:29 nos ensina que a nós foi concedido a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vale a pena sofrer por Jesus, irmão? Vale a pena? Ah, Anderson, mas como assim? Sim, porque Ele sofreu tudo por amor a nós. Por isso que vale a pena, irmãos, sofrer tudo por amor a Ele. Ainda que eu perca as coisas na terra, ainda que me tire dinheiro, ainda que me tire bens materiais, a única coisa que não podem tirar de nós é Deus, é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que abraçar, irmãos, com todo o amor, porque assim nos fez o Senhor. Ainda quando nós estávamos perdidos, ainda quando nós não tínhamos valor, Ele pagou um alto preço entregando o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que amor é esse, meu Senhor e meu Deus? Irmãos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Nós, muitas das vezes, que somos seres humanos falhos e pecadores, nós fazemos acepções. Mas se nós somos imitadores de Cristo, nós não podemos fazer acepções de pessoas. Eu digo isso referente até mesmo a algumas religiões que às vezes, por saber que um irmão é de outra denominação, começa a fazer acepção. Mas Deus, quando entregou seu Filho Jesus lá na cruz, Ele não olhou para os nossos pecados, porque se Ele olhasse para os nossos pecados, nós não seríamos salvos. Mas Ele viu Jesus, irmãos, pagando um alto preço para nos salvar. Então, por isso que nós também temos que ser imitadores de Jesus. Se alguém pecou contra ti, se alguém falhou contra você, perdoe, mesmo que seja difícil, ou se for impossível para você, conte com Deus e peça a graça do perdão, porque o céu nos espera, irmãos. E para nós entrarmos no céu, nós também temos que perdoar, porque o céu é só amor, irmãos. Quem ama muito, perdoa muito. Quem ama pouco, perdoa pouco. E quem não ama, não é capaz de perdoar. Deus nos perdoou porque Ele nos ama muito, irmãos. E Ele é o amor. Por isso que nós temos que permanecer no amor. Jesus Cristo nos ensinou: permanecei no meu amor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Em nome de Jesus. Amém. Então, que a alegria do Senhor nosso Deus reine dentro do nosso coração, para que assim nós possamos manifestar a alegria do Senhor aos irmãos. Porque, irmãos, aqui um dia tudo vai passar. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém. E pensei, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Hoje, de ontem para hoje, eu dormi. E no meu sono, eu sonhei com a aliança. E graças a Deus acordei para dizer para vocês que o Senhor Deus se lembra sempre da aliança. Não importa o deserto que você esteja passando, Deus se lembra sempre da aliança. Continua firme, permanece firme no Senhor, porque eterno é seu amor. Tem dias, tem momentos que o mundo parece que caiu totalmente sobre nós. E às vezes a gente pensa que só nós sofremos, só nós passamos por lutas. Mas Deus disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não confie somente em si, mas confie em Deus, que ressuscita os mortos. Por
isso é necessário nós nos fortalecermos na armadura do Senhor nosso Deus. Obrigado por mais um dia, Senhor. Irmão, nós vivemos pela misericórdia, irmão. Eis que me deito e durmo e acordo, pois o Senhor Deus me sustenta. Graças a Deus, irmãos. Nós temos que glorificar a Deus. E às vezes nós reclamamos, murmuramos pelas coisas que ainda nós não conquistamos. Mas só no fato de a gente dormir e acordar já é um grande milagre de Deus em nossa vida. Porque muitos hoje também de ontem para hoje dormiram e não acordaram. Mas se nós temos a graça do viver, glória a Deus, irmãos. É a misericórdia de Deus. Eu sempre digo para os meus irmãos, se nós dormimos e acordamos, é a misericórdia de Deus. Tudo é o amor de Deus. E Ele sabe o que faz com cada um de nós. Então, que nós sejamos humildes, que nós sejamos pessoas simples, de entender que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Deus nos criou, irmãos, para vivermos na sua glória. Entender que aqui na terra tudo é só uma passagem. E às vezes o ser humano, ele se apega tanto ao orgulho, à soberba, e começa a viver pisando nos outros, humilhando os outros. E se esquece que um dia também vai partir. E há de colher tudo aquilo que plantou aqui na terra. Porque a palavra nos ensina que nós seremos julgados e receberemos prêmio ou castigo do bem ou do mal que tivermos feito durante a nossa vida corporal. Então nós temos que viver na simplicidade, nós temos que viver na humildade. Porque tudo é de Deus, irmãos. E se nós temos as coisas, é por misericórdia de Deus. Por isso que Ele também nos ensina naquela passagem do jovem rico. O jovem rico, ele tinha tantas riquezas, ele era tão acumulado de bens materiais, mas era pobre das coisas de Deus, era pobre das coisas do alto. Chegando ao ponto de Jesus, ele fala assim para o jovem rico. Quando o jovem rico antes pergunta para Jesus: meu bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Deus é bom, irmãos, para conosco. Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos libertar, mas nós também temos que dar lugar. Nós temos que dar lugar à vontade de Deus. Abrir o coração para a caridade, abrir o coração para a humildade. E ali Jesus, ele chega ao ponto de continuar, falando para o jovem rico. Observa os mandamentos. E o jovem rico chega ao ponto de dizer para Jesus: quais? Aí Jesus diz: ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ali o jovem rico, ao ouvir aquilo, ele, sendo irônico, disse: mas eu já tenho observado tudo isso, o que me falta ainda? Irmãos, Jesus chega e diz novamente para o jovem rico: já que queres ser perfeito, pega os teus bens, vende e dá o sustento aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Irmãos, o jovem rico, ele até observava os mandamentos, mas ele não vivia. Não adianta só observar, nós também temos que praticar. Temos que observar sim, mas também temos que viver, temos que praticar, porque é isso que faz o ser humano feliz. Tipo assim, não é que a gente tenha que pegar tudo e sair dando, não. Mas Deus, ele quer que nós tenhamos um coração desprendido das coisas deste mundo, porque tudo vai passar, irmãos. Mas as nossas boas ações, as nossas boas atitudes para com as pessoas, isso muito vai nos levar em conta no dia do juízo final, Então, por isso que nós temos que viver na certeza, irmãos, que nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Jesus, ele sendo rico em tudo, ele se tornou pobre para nos tornar ricos. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Então, Jesus, ele foi e é o grande exemplo para nós. Então muitos achavam que Jesus viria de uma forma assim, cheio de riquezas e poderes, cheio de dinheiro. Mas só que Deus, ele vem de uma forma humilde,
de uma forma simples. E você vê que até no momento de Jesus nascer, reparemos bem onde foi que ele nasceu. Em uma manjedoura, perto ali dos animais. Então muitas das vezes, eu e você, nós que levamos a Deus, que cremos em Deus, nós seremos rejeitados pelo mundo. Como Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo vos amaria como amo o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, se nós somos luz neste mundo, nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, seja no trabalho, seja aonde for. Mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Porque Jesus Cristo também nos falou: se me perseguiram, perseguirão a vós também. E se guardar a minha palavra, guardarão também a vós. Então, ainda que exista levantes contra nossas vidas, nós temos que continuar acreditando naquele que venceu tudo por amor, que venceu tudo com amor. Ele é o Senhor e Ele vive, Ele reina. Mas Ele teve que passar pela cruz para nos ensinar qual caminho nós devemos seguir. É o caminho da cruz, é o caminho estreito, né? E assim nós receberemos a nossa recompensa também, se nós permanecermos firmes até o fim. Por isso que, custe o que custar, nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos desistir da vida, ainda que eu perca as coisas aqui na terra, ainda que as pessoas me abandonem, ainda que muitos se levantem contra mim. Mas se eu permanecer em Deus, eu permanecerei sempre em Deus, porque Deus é eterno, irmãos, e Ele quer que nós também vivamos na eternidade. Deus quer que nós vivamos em seu Filho Jesus, daquele que venceu a morte, daquele que destruiu as obras malignas de Satanás. Perdeu Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós possamos ter o discernimento espiritual de entender que a nossa luta é contra o mal. A nossa luta é contra Satanás. Daquele que é o sedutor do mundo inteiro, daquele que seduz as pessoas ao erro, daquele que seduz as pessoas para viver no engano, na falsidade, na mentira, na covardia. Satanás é isso, irmãos. Mas Jesus, ele vem para nos dar o discernimento de acabar com todas as obras malignas de Satanás. Por isso que nós não podemos ter medo do mal, porque Jesus, ele está conosco. Por isso que nós temos que contar sempre com Jesus e clamar sempre o sangue dele, que tem poder. Não é o que a palavra vai dizer, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ontem eu estava fazendo algumas visitas, né? E eu passei em uma casa de um senhor, e ali ele falava que algumas noites ele estava passando algumas tribulações, dormindo e tendo muito pesadelo. E eu falei para ele: clame o sangue de Jesus, invoque o sangue de Jesus dentro da tua casa. Porque aonde o sangue de Jesus reina, todo o mal tem que sair, irmãos. Não tem demônio que fique de pé. Tudo cai por terra em nome e pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. O que está faltando em nós muitas das vezes é invocar o sangue de Jesus, é clamar o poder do nome do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Nós não podemos, irmão, deixar de invocar o nome de Deus. Por que é que está acontecendo tantas desgraças no mundo? Tenho eu comigo que isso é a ausência de Deus na vida daqueles que não buscam a Deus. Porque quem busca a Deus sabe o que sente. Sente paz, tem paz. É por isso que Satanás ele fica furioso por saber que alguém é de Deus, por saber que alguém serve a Jesus. Mas a nossa força é Jesus, ainda que Satanás se espernie, se levante contra. Ele já é derrotado, ele já está condenado. Mas nós em Cristo Jesus, nós somos salvos. Glória a Deus por Jesus Cristo ressuscitado. Então permanece firme, meu irmão. Aí em meio às suas lutas, em meio aos seus desertos. E chama sempre por Jesus. Chama sempre por Ele, irmãos. Porque Ele é a nossa força contra todo o mal, irmãos, deste mundo. E a palavra diz que Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. Ele venceu os orgulhosos. Ele venceu os soberbos. Ele venceu todas as trevas, irmãos. Porque Ele é o Filho de Deus.
Ele também é Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Então aqui eu deixo essa mensagem ao teu coração. Eu estava dormindo e ali em sonho, Deus ele me traz uma lembrança de uma aliança. E assim eu acordei com esse coração esperançoso para dizer para vocês que Deus ainda se lembra da aliança. Porque, irmãos, tem momentos na nossa vida que nós ficamos tristes, cabisbaixo e achamos que nós estamos sozinhos nesta terra. Mas existe um Deus que se lembra sempre da aliança. Tudo que Deus prometeu, irmãos, Ele há de cumprir na nossa vida. Por isso que nós não podemos esmorecer. Por isso que nós não podemos desanimar. Ainda que nós não entendamos as coisas que nos acontecem, que nós continuemos confiando. Como Jesus Cristo disse: o que estou fazendo agora não entendes, compreenderás depois. Então tem coisas que a gente não entende mesmo não, irmão, a princípio. Mas Deus é fiel para fazer a gente compreender depois. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E que nós tenhamos vida de oração. Como hoje eu também fiz uma... Não sei se foi de ontem para hoje ou foi hoje. Eu fiz uma mensagem falando sobre a questão da oração. Ore muito, até sentir vontade de não parar. Quem ora muito se salva. Quem ora pouco está em perigo. E quem não ora se condena e põe aos outros a se condenarem. Porque a oração, irmãos, faz nós termos a graça da salvação dentro de nós. Então por isso que Jesus ele pede para nós: orai sem cessar, orai sem parar, orai constantemente no Espírito. E assim nós venceremos toda ação maligna de Satanás. Amém. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por todas as maravilhas. Obrigado por ter nos guardado. É Deus que nos guarda, viu? É Deus que nos livra. Oh! Deus trabalha no secreto, meu irmão. Ainda que Ele esteja em silêncio. Ele nunca parou, nunca parou, nunca parou. Ele nunca falhou. Deus nunca falhou, irmão. E nunca há de falhar. Glória a Deus, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Vinde, Espírito Santo. Vem como em Pentecostes. No silêncio eu esperei, sem entender. Portas fechadas, sem saber o porquê. Olhos cansados de tanto procurar, mas tua voz dizia pra eu confiar. No invisível tu já estavas lá, preparando o que eu nem pude imaginar. O justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Diz o Senhor: viva pela fé em Jesus de Nazaré. A luz brilhou dentro de mim. O que eu não via começou a acontecer. Porque o teu agir pode manter. Trabalha no secreto. Eita, Deus maravilhoso. É forte o nosso Deus, irmão. Ainda que um exército se acampe ao nosso redor, tudo cai por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Secreto. No silêncio ele faz perfeito. O que ele prometeu vai se cumprir. Deus é fiel. Ainda que algum ser humano prometa as coisas para você, ele pode chegar ao ponto de não cumprir. Mas se Deus te prometeu, fiel é o nosso Deus. Ele cumpre, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. A glória é de Deus. Hoje eu vejo que ele construiu, mesmo sem aplauso. Obrigado, meu Deus, pelo teu Filho amado, Jesus Cristo ressuscitado. Jesus está vivo, e porque Ele vive, vós vivereis. Não pare de lutar. Não, joelhos no chão, vitória de Deus no coração. Oh! Suas mãos. Deus trabalha no secreto. No secreto. Mesmo quando eu não vejo. Ele nunca falhou. Nunca falhou. Ele nunca falhou. Não falhou. Deus
felizes são aqueles que nunca viram e creram. Fique na paz e até mais. Com a graça de Deus Pai. Eu posso sentir toda aqui. mesmo em silêncio, tu trabalha no secreto. Mesmo sem ver, eu confio mesmo quando eu perco as coisas. Eu confio mesmo quando muitos me abandonam. Mas eu confio que Deus nunca abandona. Quem ama nunca abandona, irmãos. Quem ama nunca desiste de nós. Eu trabalho no secreto. Deus trabalha no secreto. Mesmo quando eu não vejo. Se tudo parecer difícil, coloca os teus joelhos no chão e adora o Senhor Jesus Cristo. Adora a Deus. Porque é adorando que nós vencemos, irmãos. Se nós adorarmos em espírito e em verdade, pode ter certeza que não tem mal que fique de pé. Tudo cai por terra em nome de Jesus de Nazaré. Adore a Deus. É a Deus que nós devemos adorar. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem com o amor.